Olá, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast agora, Resumo Cast Ventures. O pessoal tem nos perguntado onde estamos gravando esses episódios aqui. Estamos no Cubo Itaú, que é o maior hub aí de startups, mais de 400 startups, o maior hub de inovação aqui da América Latina. E hoje o Resumo Cast é sobre o livro Prosperar. Esse livro aqui tem dois autores, o Jamil Albuquerque e o Gustavo Busetti, que está aqui comigo hoje. E esse livro, ele tem alguns tópicos muitíssimo interessantes que a gente vai cobrir, já vou ler um pouquinho dos capítulos, mas o Gustavo, ele é formado em marketing e pós-graduado em gestão e estratégia de negócios. Ele possui especialização em liderança global e gerenciamento de cidades pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. É diretor regional da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind Rio Grande do Sul. E ele é especialista em liderança comportamental, também é especialista em códigos comportamentais, além de instrutor, palestrante e empresário. E o livro, ele tem alguns capítulos muito interessantes, como Um Olhar Acima da Camada de Ozônio, A Origem dos Problemas, As Armadilhas da Jornada, O Mapa do Sucesso, O Caminho do Sucesso, Rosa dos Ventos, o Passo a Passo do Sucesso, que possivelmente nós vamos entrar mais a fundo aqui. E juntos nós podemos, considerações finais. Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui. Mais uma vez no Resumo Cast, a gente gravou aquele episódio épico sobre o livro do Napoleon Hill, Entrevista com o Diabo. E hoje estamos aqui para falar do teu livro, Prosperar. Fala qual é a mensagem central do teu livro. Primeiramente, obrigado pela oportunidade aqui, retornando ao Resumo Cast. Depois de uma bela repercussão que tivemos, a mensagem central do livro é a construção de cultura. Nós acreditamos que a cultura é maior do que a economia. Uma empresa que tem uma cultura forte, ela consegue trazer, fortalecer as pessoas que vão chegando. E todas as empresas, todos os empresários que porventura tiverem dificuldade de lidar com as pessoas, ou que enxergam que pode ser um grande diferencial competitivo saber lidar com as pessoas, recomendamos a leitura desse livro. Cultura é a chave para prosperar, então. É a chave. Antes da gente entrar no livro, qual é a definição da palavra prosperar? Prosperar, nós acreditamos que prosperar é melhor do que ter sucesso. Prosperar é melhor do que ter risco, do que ser risco. Prosperar é melhor do que sermos ricos. Porque, afinal de contas, a prosperidade consiste em equilibrar as riquezas da vida, né? E tem pessoas que buscam uma riqueza e esquecem de outras, então equilibrar tudo isso torna uma empresa e um ser humano próspero, né? E prosperar, então, seria um sucesso mais longevo? Mais longevo, vencendo o maior de todos os inquisidores, que é o tempo. A gente percebe que tem muitos empresários que colocam fogo no circo e chamam as pessoas para assistir aquele fogo no circo, porém o incêndio no circo hoje compromete o espetáculo de amanhã. Entendi. E as empresas não podem comprometer o futuro em função de um presente avassalador. Acaba se tornando um voo de galinha, né? Aquele que faz barulho, aquele que agita, mas não consegue alçar grandes voos. Então, o eixo central do livro é esse: vencer o maior de todos os inquisidores, que é o tempo, né? Legal. E a cultura tem um papel aqui primordial, então, fundamental para prosperar. Quando a gente fala de cultura, não pode deixar de falar de RH. E eu sei que no teu livro tem os 7 passos aqui para o RH estratégico. Quer falar um pouquinho sobre isso? Muito, muito. A cultura, nós acreditamos que a cultura numa empresa ela é fundamental, mas não apenas numa empresa, na nossa família também. Todo o ambiente possui uma cultura. A cultura é o conjunto de hábitos que as pessoas exercem dentro desse ambiente. E nós percebemos que cada vez mais o RH das empresas tem se aproximado da sala do dono da empresa. Antigamente o RH ficava lá na porta de entrada para que as pessoas deixassem o currículo lá. Normalmente as empresas delegam, empresas de pequeno e médio porte, delegam o RH para um escritório de contabilidade. Porém, se percebeu que dentro da operação da empresa, as pessoas, o RH, acaba representando um grande centro de custos. E nós abordamos 7 tópicos que fazem a diferença nesse RH estratégico, ou seja, tem o RH operacional, que é aquele que se a empresa não fizer, ela será punida por não fazer, controle de banco de horas, folha de pagamentos, exames periódicos. Mas existe um RH que, se a empresa fizer ou não fizer, ela não vai ser punida. Ela vai ter ganhos se ela fizer. O primeiro tópico... Não vai ter penalidade se não fizer. Não vai ter penalidade se ela não tiver. Ela vai ter ganhos se ela fizer, né, Gustavo? Por exemplo,
A construção de um mapa hierárquico, um organograma claro é fundamental, com descritivos claros de cada função que as pessoas devem exercer, para que esse mapa hierárquico seja utilizado, né? Então isso é importante que a empresa faça, esse é o primeiro tópico. Segundo tópico é um processo de recrutamento e seleção constante. Não esperar faltar uma pessoa, perder uma pessoa para depois procurar no mercado. Não, essa pessoa já tem que estar sendo selecionada. E nós recomendamos que as empresas aproveitem a má gestão de pessoas dos concorrentes para se valer dessa estratégia, recrutando e selecionando constante e continuamente. O terceiro passo do RH estratégico, nós falamos sobre um processo de integração. O que é o processo de integração? Tem empresas que confundem um processo de integração com uma reunião de 45 minutos. Não. A reunião de 45 minutos é uma etapa do processo de integração. O processo de integração, legalmente, as empresas estão protegidas por 90 dias, que é o período de contrato de experiência. O processo de integração tem que ser humanizado. Se caiu no jargão popular, que é aquela pessoa nova ali, os colegas veteranos ficam se apostando e comentando quanto tempo vai durar o colega novo. E fazem de tudo para que o colega novo não dure. E essa é uma grande armadilha da empresa. Então, fazer esse processo de integração humanizado, apresentando quem são os colegas e fazendo com que os que estão torçam para que o que está chegando fique na empresa. Processo de integração humanizado. Bem elaborado. Fala mais um pouquinho sobre esse processo ali. O processo de integração humanizado seria mais ou menos como se o Gustavo Carriconde estivesse entrando na nossa empresa. E o Gustavo Carriconde é um cara que tem 45 anos de idade, é um cara que transitou pelo mundo, aí, morou um tempo em Dubai, morou um tempo em Londres. Ele é um empreendedor, tem uma veia empreendedora, e o Gustavo Carriconde vai ser colega de vocês que estão inseridos aqui. Então a gente primeiro apresenta o ser humano antes da história, função. um pouco da fala a história dele, fala sobre pontos de convergência entre ele e os colegas, se torcem para o mesmo time, se tem um hobby semelhante, faz com que a amizade se fortaleça antes do vínculo profissional. Então isso faz a diferença, porque a pessoa, quando chega em casa no final do expediente, depois do primeiro dia de trabalho, ela diz para a esposa: olha, eu poucas vezes fui tão bem recebido numa empresa como eu fui nessa empresa, e a tendência é que ele permaneça por mais tempo ali. E daí, se ele tiver vontade de permanecer, depois ele desenvolve as competências técnicas necessárias para desenvolver a função. O quarto tópico é um processo de treinamento. Hoje em dia, a mão de obra precisa ser qualificada dentro de casa, com as competências essenciais para que a pessoa consiga cumprir com assertividade cada uma das funções. Delegar isso talvez seja um erro estratégico. E muitas vezes as pessoas, a gestão do conhecimento, né? As pessoas podem contribuir para que os seus pares se tornem tão bons quanto elas. Então, ter dispositivos para isso, em cima da norma da ISO, tem uma ISO chamada 10015 que normatiza as capacitações, a gente consegue ir qualificando a nossa própria mão de obra, né? E tudo pode ser treinado, né, Gustavo? Desde uma operação muito simples, como a operação de um frentista de posto de gasolina, que tem que abordar o cliente olhando nos olhos e fazendo uma oferta, até uma operação um pouco mais complexa, tudo isso pode ser treinado. O quarto tópico é a avaliação de desempenho. Quinto. Se eu não me engano, o quarto tópico, né? Tá. Avaliação... Recapitular. Vamos lá. O primeiro, eu acredito que é o quinto tópico, sim. Tá. Que é a avaliação de desempenho, então, né? Tá. É o quinto tópico. Avaliação de desempenho tanto individual como de forma coletiva. Muitas vezes nós contratamos o colaborador, contratamos a hora do colaborador, 44 horas de jornada de trabalho semanal, mas nós esquecemos de controlar a produtividade. O que ele efetivamente está entregando com aquelas 44 horas pelas quais nós já estamos pagando. Então, tem se perdido um pouco o foco, o adequado é que se tire um pouco o foco do controle de jornada de trabalho e se verifique mais o foco da produtividade, o que a pessoa efetivamente produziu, tanto de forma individual quanto de forma coletiva, porque também tem aquelas pessoas que produzem um monte sozinhas, mas elas são sanguessugas das outras pessoas, então tem que saber qual é o impacto que essa pessoa está deixando no ambiente e na produtividade dos colegas. Dá um exemplo. Líder de vendas que líder de vendas a equipe cresce, ele cresce junto.
muito, mas pela equipe crescer. Eu vou dar 2 exemplos, né? Tem pessoas que são muito boas no atendimento, mas quando o cliente entra, ela vai lá e aborda aquele cliente. Se for uma loja de confecções, por exemplo, ela transforma a loja numa bagunça para atender aquele cliente e depois ela não ajuda os colegas a organizar a loja, ou seja, ela está pensando apenas no seu foco individual e coletivamente ela acaba comprometendo, enquanto outras pessoas talvez não sejam os melhores vendedores, mas elas equalizam, elas equilibram o clima organizacional, fazendo com que todos naquele ambiente produzam mais. Então é importante medir a produtividade tanto individual quanto de forma coletiva. E hoje tem ferramentas em abundância para medir produtividade, né? Através de relatórios, através de pesquisa de clima, através de aplicativos de produtividade, através de um ERP, por exemplo, que contemple lá uma oferta do dia para saber se quantos % do cliente recebeu a oferta daquele determinado produto. Hoje em dia tem ferramentas através da tecnologia para medir a produtividade tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Tem empresas que já estão premiando o tempo que o vendedor consegue manter o cliente dentro do estabelecimento comercial. Por quê? Porque se ele está dentro do ambiente comercial, a propensão dele consumir é maior. Então, tem entrado este também como um indicador importante. O 6º passo do RH estratégico é um plano de carreira. Outro dia eu almocei com o Clóvis Tramontina, uma pessoa importante de uma empresa muito importante aqui para o nosso país, uma empresa que está presente em 120 países, uma empresa que tem 13 mil colaboradores. E o Clóvis Tramontina disse que as pessoas que entram na Tramontina constroem a sua trajetória dentro da própria Tramontina. Isso chama-se plano de carreira. Por que eu vou sonhar fora da organização se eu posso fazer um projeto de vida dentro da organização, né? Isso aumenta o nível de retenção de talentos. Isso faz com que a rotatividade, o turnover, caia drasticamente. Então, traçar um plano de carreira até onde eu posso chegar se eu fizer tudo o que a empresa espera que eu faça. A tendência é que a pessoa permaneça. Para pequenas empresas, como é que monta um plano de carreira? É viável? É viável, porque toda empresa grande um dia foi uma empresa pequena. Inclusive, os 7 passos do RH estratégico, por que esperar uma empresa ter 300 funcionários para depois trazer e desenvolver o RH estratégico? Se você tem um colaborador, você já pode construir os 7 passos do RH estratégico com este colaborador. Porque não existe, a gente escuta muito a expressão microempresário. Não existe microempresário, existe empresário de microempresa. A empresa dele apenas não está no tamanho que ele gostaria que estivesse, mas ele já se porta como um bom empresário. E aí tem uma coisa, é a nossa atitude que determina a nossa altitude. É só colocar um L ali, né? E isso faz a diferença na nossa gestão. E o 7º passo do RH estratégico chama-se protocolo demissional. Decidir que eu não quero mais aquele colaborador comigo na empresa, coloca ele numa esteira para ele ser demitido, recupera as férias. Aí toda empresa pode ter o seu próprio protocolo, né? Mas por que é importante ter um protocolo? Para que o empresário não decida com o estômago na hora da demissão. Porque isso pode gerar algum tipo de imbróglio lá na frente, né? Então decidir com a cabeça. Inclusive, às vezes, o problema não está no funcionário que está sendo demitido. O problema pode permanecer dentro da empresa. Uma panelinha que se formou e que não aceita que ninguém venha de fora com ideias inovadoras. Pode ser que o problema não esteja no cara que está saindo, mas sim na panelinha que se construiu dentro da organização. Ter um protocolo demissional contempla o último dos 7 passos do RH estratégico, que tem feito a diferença na grande maioria das empresas, né? Como é que fala mais do protocolo? Como é que funciona? Eu decido que eu tenho que eliminar aquela posição, por exemplo. Vamos supor que eu estou extinguindo um cargo. Perfeito. E a pessoa ela ficou redundante. Perfeito. Aí eu começo uma série de eventos, um processo. Uma série de eventos, um protocolo. Por exemplo, um evento ver o impacto, perceber o impacto que aquela pessoa pode gerar na hora da sua saída. O segundo é construir uma série de notificações, ter uma conversa, primeiramente uma conversa informal, depois uma conversa um pouco mais formal com algum tipo de testemunho. Um terceiro passo, um documento, uma notificação por escrito, caso aquela pessoa não esteja atendendo a expectativa da função que se exige dela. Um quarto passo pode ser uma pequena folga ou colocar as férias em dia, para que depois, quando a pessoa voltar das férias,
ela seja demitida. Esse é um exemplo de um protocolo demissional. Também para transferir as funções dela para outro departamento, se for o caso. Porque se percebe muito isso também, né, Gustavo? Empresas que acabam tendo algumas posições que somente uma pessoa domina. E a empresa acaba se tornando refém daquela pessoa. E aí, toda vez que um ser humano se torna maior do que uma instituição, a instituição vai sofrer com as falhas daquele ser humano. É recomendável que nem os empresários que a empresa não dependa nem dos seus próprios empresários, que elas consigam andar com gestão própria, com a vida própria, sem a intervenção dos líderes. Construir um ambiente para isso, um ecossistema para isso é fundamental. Né? E os processos, não tem como fazer isso sem processo. Não tem como fazer isso. Manuais, rituais, gestão. Exatamente. E não precisa ser um processo muito elaborado, algo de fácil compreensão, que a pessoa consiga entender com uma pequena leitura e com uma pequena prática, né? Legal. Nossa, quanta densidade de conteúdo até agora, hein? Então, poderíamos aprofundar ainda mais, né? Vamos aprofundar, vamos lá. A gente está aqui para resumir e aprofundar. Vamos falar aqui de uma parte do livro que tem essa imagem, que é uma rosa dos ventos. Correto? Quem está vendo aí? A rosa dos ventos, ela tem visão, linguagem, comando, integridade, mercado, aprendizado contínuo, controle e cultura. Cultura, perfeito. Cultura é maior que economia, como já falamos na abertura, e nós acreditamos que uma empresa que tem uma cultura forte, ela acaba vencendo o maior de todos os inquisidores, mas é importante compreender os movimentos da cultura, né? Uma cultura não pode ser estática. Montei uma empresa, deu certo, a cultura está funcionando, vai funcionar para sempre. O sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Então nós precisamos acompanhar os movimentos. Existe uma diferença entre dois movimentos que as pessoas costumam falar, mas dificilmente compreendem a diferença. A diferença de mudança cultural e transformação cultural. São duas coisas distintas. A mudança, ela acontece de forma rápida e superficial, enquanto a transformação acontece de forma lenta e profunda. E esses dois movimentos estão acontecendo todo o tempo todo nas empresas. Tem um filósofo pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso, que diz que o mesmo homem jamais se banha no mesmo rio, por dois motivos. Porque o rio, em função da fluidez da água, ele mexe o seu leito, e o ser humano que vai se banhar amanhã é diferente do ser humano que se banhou hoje. O ser humano também não é mais o mesmo. O ser humano nunca volta. O ser humano sempre vai. Eu estou aqui em São Paulo hoje, vou retornar para o Rio Grande do Sul diferente. Essa experiência aqui está me tornando um ser humano diferente. E é por isso que nós precisamos acompanhar, através da nossa cultura, os movimentos humanos. E tem um terceiro tópico que ficou muito em voga pós-pandemia, que é revolução. A revolução não acontece todo o tempo todo na nossa vida e nas nossas empresas. Ela acontece em alguns momentos pontuais. Casualmente, nós estamos inseridos dentro da quarta revolução industrial. A revolução tem três características. Ela acontece de forma radical, ela acontece de forma drástica e ela acontece de forma estrutural. Manter a operação rodando dentro de uma revolução talvez não seja uma boa saída. Então é fundamental compreender esses movimentos. E como se constrói cultura, Gustavo? De forma sintetizada, através da disciplina se constrói cultura, repete até que a pessoa constrói aquele novo hábito, aquele protocolo. A segunda forma de construir cultura é através da conscientização. Muitas pessoas erram, mas não de propósito, não por querer. Elas erram porque não foram orientadas a fazer do jeito certo. Então, no momento que torna-se consciente o jeito certo de fazer, elas passam a acertar sempre. E a terceira forma de construir cultura é através do trauma, que nem sempre é a melhor forma, né? A gente cita no livro aqui aquele episódio que aconteceu em agosto de 2010, quando 33 operários chilenos ficaram soterrados por 70 dias no deserto do Atacama, no Chile, e durante os primeiros 17 dias sem receber nenhum tipo de contato, e provavelmente lá eles, de forma traumática, para conseguir sobreviver, tiveram que se organizar como equipe, né? Abrindo mão do eu em função do nós. Aqui tem um detalhe importante: a construção do Mastermind, que é a nossa instituição, ela se faz através de pessoas unidas em torno de um mesmo objetivo, mas não basta apenas as pessoas estarem dispostas, unidas em torno desse mesmo objetivo. Elas precisam estar dispostas ao mesmo sacro ofício. Elas têm que estar dispostas a pagar o mesmo preço.
Aqueles 33 operários sobreviveram porque, em primeiro lugar, eles precisavam passar por aquela cápsula para que depois eles pudessem resolver ou satisfazer ou atender as expectativas individuais lá fora, mas primeiro precisavam todos atingir o mesmo objetivo. E elas também tiveram que lidar com a escassez de recurso, alimento, água, para passar por aquele desafio. Eles chegaram a ficar 3 dias se alimentando apenas com uma colher de sopa de sardinha a cada 72 horas, ou seja, eles pagaram um preço coletivo para conseguir sobreviver. As nossas empresas, de alguma forma, se assemelham a isso. Quando nós conseguimos unir as pessoas em torno do mesmo objetivo e elevar a capacidade das pessoas pagar o preço, talvez a gente esteja conseguindo montar um timaço aí, né? Interessante. O primeiro aspecto seria, então, definir qual é esse objetivo mais importante. Lá no caso da mina, todo mundo tá sobreviver. Óbvio, mas nas empresas, às vezes, não está óbvio. Às vezes não está tão óbvio assim, né? Tem uma passagem que nós citamos no livro também de... quando Lyndon Johnson assumiu a presidência dos Estados Unidos, depois que John Kennedy foi assassinado, ele começou a se inteirar dos projetos dos Estados Unidos e ele foi visitar a NASA, que na época tinha milhares de pessoas envolvidas, perguntou para uma moça que tinha todas as características de ser a função com menor salário da NASA, chama-se Bridget, e ele perguntou, moça, como é o seu nome? E a moça disse, meu nome é Bridget, senhor presidente. E ele perguntou, e o que você faz aqui na NASA? Ele imaginou que ela fosse responder, eu sirvo cafezinho, eu sirvo água, eu limpo o chão, limpo o banheiro. Ela respondeu, olhando nos olhos do presidente, eu ajudo a levar o homem para a lua, senhor presidente. Né? Então, naquele momento, ele saiu, ele se arrepiou e saiu de lá com a sensação de que o projeto se materializaria. E em 1969, ou seja, 6 anos depois, Neil Armstrong pisou na Lua, né? Muito bom. Grandes projetos. Poxa, muito bom essa história aí. Eu adoro muito ela. Legal. Gustavo, para quem que você escreveu esse livro? Quem é a persona do livro? A persona do livro são empresários que em algum momento têm dificuldade de lidar com seus colaboradores ou em formar uma equipe. É para esse perfil. Lógico que muitas vezes ele precisa também se reinventar, né? Então, as pessoas que buscam melhorar os seus resultados através das pessoas, eu recomendo que leia e que não apenas leia, que estude esse livro. Ele tem conteúdo para ser estudado aqui, né? Legal. Muito bom. E qual é a frase de camiseta que você tiraria do teu livro e colocaria em uma camiseta? Eu colocaria que a cultura é maior do que a economia. Uma cidade que tem uma cultura próspera gera economia. A gente ainda se depara com cidades pequenas onde as pessoas falam mal da sua própria cidade e a riqueza acaba indo embora. As pessoas vão investir numa cidade vizinha, comprar terreno, comprar apartamento numa cidade vizinha porque todo mundo da cidade fala mal da cidade, enquanto outras, as pessoas falam bem da cidade. Isso faz com que a riqueza transite, circule dentro da própria cidade, gerando riqueza. Faz o rancho mensal na cidade, investe na cidade, melhora, abastece na cidade. Isso faz o dinheiro trocar de mão na cidade, gerando economia. Tem alguns exemplos de cidades? Ixi, meu Deus. Exemplos. Eu prefiro não citar nomes aqui, Pode mas ser de fora do país, se quiser, eu posso citar países, porque isso serve tanto para cidades, para famílias, porções pequenas de pessoas, como ecossistemas. Se compararmos, por exemplo, a cultura do povo japonês com a cultura do povo brasileiro, existe um abismo. E algumas pessoas falam que se pegássemos a cultura do japonês, o japonês, quando sai para jogar uma Copa do Mundo, eles costumam se destacar mais pelo que acontece na arquibancada do que pelo que acontece dentro do campo de futebol. Por quê? Porque eles deixam o estádio mais limpo do que eles receberam. Isso é cultura. E eles têm aproximadamente 120 milhões de habitantes, vivem em condições que não são tão boas quanto o nosso solo brasileiro aqui, e eles conseguem ser a terceira economia do planeta. Nós aqui no Brasil temos mais de 215 milhões de habitantes com condições climáticas, territoriais, terreno, com estrutura para nos tornarmos uma grande potência mundial, mas nós precisamos dar uma refletida sobre a cultura, que é o conjunto de hábitos. No Japão, se tu esquece uma bolsa, 30 dias depois a bolsa está lá. Aqui no Brasil não dura 5 minutos. É cultural, né? Então, conjunto de hábitos que constituem uma cultura forte. Eu vejo, Gustavo, presidentes de entidade de classe, presidente da SIC, presidente da CDL, falando mal da própria cidade. Eles que deveriam ser os porta-vozes de falar bem para fazer a economia circular na cidade. Então, quando a gente se depara com isso,
é assustador, assim, né? Ver um presidente de uma CDL falando mal da sua própria cidade, do seu próprio comércio, né? Legal. Faz um desafio para o pessoal que está nos acompanhando aí. Como é que eles podem identificar os sintomas de que a sua empresa, a sua organização não está próspera? Faz um desafio aí para o pessoal tentar seguir alguns passos, ou uma dica, uma ferramenta para se conectar com o teu livro. Na Rosa dos Ventos, nós falamos sobre 9 pontos. Nós falamos sobre mercado, nós falamos sobre uma visão compartilhada, objetivo principal bem definido, nós falamos sobre comando e controle, nós falamos sobre linguagem, que é a comunicação, nós falamos sobre integridade, que é a matéria-prima da confiança, nós falamos sobre aprendizagem contínua e nós também falamos sobre construção de cultura. Mas tudo isso, ali na imagem tem 8 imagens, tem 8 palavras. A 9ª palavra é o propósito, que algumas pessoas confundem o propósito como estando fora. Nós definimos o propósito como sendo uma proteção interna que faz com que a gente consiga materializar as coisas fora. O propósito não está fora. O que está fora é a visão. O propósito vem de proposta, aquilo que protege, nos protege para atingir um futuro. A pergunta e o desafio que eu faço é analisar o mercado, porque o mercado é o grande imperador. Se o mercado, o Jamil, nosso autor aqui, nosso coautor também, ele sempre diz que o mercado não faz graça para ninguém, o mercado só faz aquilo que lhe convém. O comportamento do consumidor é o que dita as regras de consumo, é o que faz com que a riqueza circule. Então, observe o mercado. Se você está ofertando uma solução que está na moda, o mercado está consumindo, está comprando. Se por acaso você estiver ofertando uma solução que não está na moda, pode ser que esteja com dificuldade. Observe o mercado. Fala aqui para as startups construir algo que resolva um problema real, que tem um fit, problema, solução. Perfeito. Esse é o grande segredo das startups, resolver um problema real, que tenha valor de mercado, né? Que o mercado enxergue aquilo como algo valoroso e que esteja disposto a pagar por aquilo. Muito legal. Deixa os seus contatos, por favor, Gustavo. Como é que o pessoal pode te conhecer? O livro está na Amazon, está em todas as livrarias, editora Citadel. Excelente. O meu contato, o que eu mais interajo é pelo meu perfil do Instagram, @Gustavo, bom nome, hein, Gustavo? Isso aí. Gustavo Bozetti, Bozetti. Se acessar lá, já está em contato direto comigo. Muito bom, muito obrigado. Prazer uma honra imenso. tê-lo aqui. ResumoCast mais uma vez, Gustavo. O livro é Prosperar, editora Citadel. E você que nos acompanhou até agora aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, coloca nos comentários qual o livro que você quer ver aqui no ResumoCast. E não se esqueça que agora a ResumoCast é uma ResumoCast Ventures. Nós somos uma Venture Builder, nós temos startups, nós ajudamos aí empreendedores com programas de buildagem de negócios. Então, se você quer tirar a sua ideia do papel ou já tem uma startup no estágio mais avançado e quer acelerar ela com tecnologias, vá lá em resumocast.com.br, se inscreva nos nossos programas e eu te vejo no próximo episódio. Obrigado e até a próxima.